O tema desta aula será glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais. Então, as glândulas adrenais, elas estão situadas em uma cápsula de gordura sobre cada rim, no espaço retroperitoneal. Semelhante ao que a gente viu quando estudou a hipófise, a adrenal é constituída de dois tecidos embriologicamente distintos que se juntam durante o período embrionário. Então, histologicamente, tem essa região cortical e a região medular, que é a parte mais interna. A região cortical, ela tem origem a partir do tecido mesodérmico. E a região medular, ela tem origem a partir das células da crista neural. O córtex, ele secreta os hormônios esteroides e a região medular secreta as catecolaminas. Então, o que a gente observa nessa glândula é que a glândula secreta hormônios de diferentes categorias químicas, com funções, mecanismos e ações regulatórias também diferentes, certo? Vamos estudar primeiro a medula e depois a gente vai estudar o córtex da adrenal. A medula da adrenal, na verdade, ela é uma parte modificada do sistema nervoso simpático, né? Então, como a gente vê aqui nessa figura esquemática estrutural, uma via simpática, ela é organizada da seguinte forma: tem dois neurônios, um neurônio pré-ganglionar e um neurônio pós. O pré se origina do sistema nervoso central e o axônio vai terminar em um segundo neurônio, que é o pós. O pós está localizado perifericamente e vai terminar lá no órgão efetor. Ele secreta o neurotransmissor, que é a noradrenalina, a norepinefrina, e vai interagir com os receptores locais, que são os receptores adrenérgicos, certo? Na medula da glândula adrenal, nessa situação aqui, o neurônio pós-ganglionar, ele é modificado, ele é chamado de células cromafins. E diferente do simpático pós-ganglionar, as células cromafins, elas não têm fibras axônicas que vão terminar no órgão efetor, né? Em vez disso, elas produzem a substância química e lançam diretamente na circulação sanguínea. Da circulação sanguínea, essas substâncias elas vão agir só nos tecidos alvos que têm um receptor específico, que são os receptores adrenérgicos. A principal substância secretada pela medula da glândula adrenal é a epinefrina. Então, cerca de 80% do que a medula adrenal produz, secreta, é a epinefrina. E o sistema simpático, ele produz a norepinefrina, certo? O estímulo para que a medula adrenal secrete a epinefrina vem do sistema nervoso simpático, né? De maneira geral, a secreção da epinefrina acompanha uma descarga do simpático. Então, dessa forma, o que a gente observa? Que as ações da epinefrina, elas são indiretamente controladas pela ação simpática. O sistema nervoso simpático, então, tem a epinefrina lançada no sangue para reforçar os efeitos do seu neurotransmissor produzido, né? Então, o sistema nervoso simpático aciona a secreção da epinefrina pela medula da adrenal e tem aí um reforço da sua atividade. Os hormônios da medula adrenal, eles não são essenciais à vida, mas praticamente todos os nossos órgãos, eles são afetados pelas catecolaminas, né? As principais funções são quais? Na resposta ao estresse, na regulação da pressão sanguínea e arterial, no controle do metabolismo energético. Esses dois sistemas, então, juntos, eles vão mobilizar recursos do organismo para reforçar o pico de esforço físico em situações emergenciais ou estressantes. Como vocês já ouviram falar, eles vão atuar na resposta do tipo luta ou fuga. Pronto, vamos estudar agora o córtex da adrenal. O córtex, ele é um grupo que secreta os corticosteroides, né? São hormônios que são sintetizados a partir do colesterol e vão apresentar fórmulas químicas semelhantes.
que é que se observa? Alterações, pequenas alterações de cadeias laterais que vai conferir moléculas diferentes com estruturas diferentes. Todos os tecidos esteroidogênicos, primeiro eles convertem o colesterol em pregnenolona e depois modifica essa molécula por reações enzimáticas a fim de produzir os seus hormônios ativos, certo? O córtex, ele tem três camadas histológicas, que são a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticular. A zona glomerulosa é essa camada aqui que fica logo abaixo da cápsula de tecido conjuntivo, e as células que compõem essa zona glomerulosa possuem a enzima aldosterona sintase. Só as células da glomerulosa possuem essa enzima. Então, a aldosterona só é produzida na zona glomerulosa. A zona fasciculada, que é a camada do meio, ela é a mais larga e é nessa camada que secreta principalmente os glicocorticoides. O principal corticoide que a gente produz, glicocorticoide que a gente produz, é o cortisol. A camada mais profunda do córtex é a reticular e secreta principalmente os androgênios sexuais. O principal é a desidroepiandrosterona. Então, gente, para essa aula, o nosso foco vai ser estudar os mineralocorticoides e os glicocorticoides, já que os esteroides sexuais a gente já estudou lá no sistema reprodutor, tá? O principal mineralocorticoide que a gente produz é a aldosterona. A aldosterona recebe esse nome de mineralocorticoide porque eles atuam especificamente sobre os eletrólitos dos líquidos extracelulares, principalmente o sódio e potássio. O principal local de ação da aldosterona é nos túbulos distal e coleta do rim, né? E a principal ação desse hormônio é justamente aumentar a reabsorção de sódio, então o sódio sai do néfron de volta à circulação sanguínea e aumenta a secreção de potássio, ou seja, uma quantidade de potássio vai ser eliminado na urina. Essa ação de reter sódio pela aldosterona, ela de forma secundária acaba levando à retenção osmótica de água, expandindo o volume do líquido extracelular, e isso é muito importante para a regulação a longo prazo da pressão sanguínea. Devido a essa ação, então, da aldosterona, né, os mineralocorticoides, eles são hormônios essenciais à vida. Sem aldosterona, uma pessoa morreria rapidamente de choque circulatório, devido à queda do volume plasmático causado por perda excessiva de sódio, que é o íon que retém água. Lembrando que a aldosterona, por ser um hormônio esteroide, é um hormônio lipofílico. Eles são transportados no sangue, principalmente ligados à proteína plasmática, né? Cada hormônio esteroide ele vai se ligar ao seu receptor que está lá dentro do citoplasma da célula, e os mineralocorticoides se ligam ao receptor de mineralocorticoide. O cortisol, ele também pode se ligar ao receptor de mineralocorticoide. Só que as células lá do epitélio renal contém uma enzima, que é a 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2, e essa enzima converte o cortisol em cortisona, certo? A cortisona, por sua vez, ela não se liga com tanta afinidade ao receptor de mineralocorticoide. Então, em condições normais, o cortisol não vai ter efeito significativo, certo? Então, gente, os principais fatores que determinam a secreção de aldosterona pelo córtex da adrenal é um aumento na concentração de potássio e um aumento na concentração de angiotensina 2. Um pequeno aumento de potássio já aumenta muitas vezes a secreção de aldosterona. O que acontece? O aumento da concentração de potássio leva à despolarização da membrana plasmática. Isso vai ativar os canais para cálcio voltagem dependente, aumentando o influxo de cálcio extracelular.
Esse cálcio lá no citosol ativa quinases e a calmodulina, que vai fosforilar fatores que estimulam a transcrição do gene responsável pela reação enzimática lá no processo de converter o colesterol em aldosterona. E aí, com isso, aumenta-se a secreção de aldosterona. O outro fator importante é o aumento da concentração de angiotensina 2. A angiotensina 2 faz parte de um sistema que vocês vão aprender muito melhor no próximo módulo, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ele está esquematizado aqui embaixo. A secreção da renina, ela é controlada pela pressão arterial, pelas concentrações de sódio e pela atividade do sistema nervoso simpático. Os fatores que diminuem o fluxo sanguíneo renal, por exemplo, desidratação, hemorragia, vai aumentar a concentração de renina plasmática. A renina, ela vai atuar lá no fígado, convertendo o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, ela vai sofrer a ação de uma enzima pulmonar, que é a enzima conversora de angiotensina, e vai formar a angiotensina 2. A angiotensina 2, observem que ela vai ter várias frentes de ação, sendo que uma delas é atuar lá no córtex da adrenal e secretar aldosterona. A aldosterona, ela vai aumentar a reabsorção de sódio, consequentemente aumenta a retenção de água e aumenta o volume circulante. Então, com isso, vai desativar a liberação da renina, certo? Então, observa que é um sistema muito mais complexo, vocês vão aprender ele com maior detalhes, mas o importante é saber que um dos principais fatores que estimula a secreção da aldosterona é o aumento da concentração de angiotensina 2, certo? Que faz parte desse sistema aqui, tá bom? Entenderam? Outra coisa importante é que a angiotensina 2, além de ter essa ação de aumentar e estimular a secreção de aldosterona, ela também causa a hipertrofia da zona glomerulosa, que é a zona que secreta a enzima que converte a aldosterona, que produz a aldosterona, certo? Então, a outra classe de hormônios produzidos pelo córtex da adrenal são os glicocorticoides. Eles recebem esse nome de glicocorticoides porque eles têm a capacidade de aumentar os níveis plasmáticos da glicose, né? O principal glicocorticoide produzido é o cortisol, né? Ele tem uma ação muito ampla e é caracterizado como hormônio do estresse. O estresse seria uma resposta generalizada e não específica do nosso organismo a qualquer fator que sobrecarregue ou ameace sobrecarregar as capacidades compensatórias de se manter a homeostase. Então, vários fatores podem ser indutores de estresse, né? Fatores físico, químico, fisiológico, infeccioso, emocional, social. É claro que vai ter respostas específicas, por exemplo, a exposição ao frio vai gerar uma resposta de tremor, de vasoconstrição da pele. Já uma resposta a uma invasão bacteriana vai levar a uma resposta específica de fagocitose elevada e de produção de anticorpos. Só que além dessa resposta específica, o nosso corpo também ele inicia uma sequência de respostas comuns, que é chamado de síndrome geral de adaptação. O sistema nervoso, a principal resposta do sistema nervoso a um agente estressor é a ativação generalizada do sistema nervoso simpático, né? O nosso corpo fica preparado para uma resposta de luta ou fuga. E aí, além dessa resposta da epinefrina, outros hormônios também eles vão atuar nessa resposta geral ao estresse.
Só que a resposta hormonal predominante é a ativação do eixo hipotálamo, hipófise e córtex da adrenal, produzindo o cortisol. O efeito do cortisol com o estresse está relacionado principalmente aos seus efeitos metabólicos, né? Já que o cortisol ele vai decompor estoques de gordura, proteína e expandir os estoques de carboidrato, aumentando a disponibilidade da glicose no sangue. Então, além dessa função importante, o cortisol ele também vai ter função no sistema nervoso central, né, como eu falei, e ele vai atuar também protegendo o organismo contra efeitos nocivos de respostas inflamatórias e imunológicas descontroladas. Então, os efeitos metabólicos dos glicocorticoides são observados no metabolismo tanto de carboidratos, proteínas, quanto lipídios. Em relação ao metabolismo de carboidratos, o efeito melhor conhecido é a sua capacidade de estimular a gliconeogênese. E isso ocorre a partir do momento em que os corticoides eles têm um efeito de aumentar a transcrição nas células hepáticas de enzimas que convertem os substratos em glicose, né? O principal substrato para conversão em glicose são os aminoácidos, né? Eles mobilizam os corticoides, os aminoácidos, para a corrente sanguínea, para que eles sejam convertidos. E, além disso, outra ação é diminuir o uso celular da glicose, uma vez que eles vão facilitar, eles vão estimular a lipólise, né? Que aumentando assim os ácidos graxos livres no plasma, que serão utilizados como fonte de energia. Esses aminoácidos que são mobilizados, eles são retirados principalmente de tecidos musculares, né? Então, eles reduzem a síntese proteica e aumentam o catabolismo e, com isso, aumenta essa concentração de aminoácidos para produzir a glicose. O saldo de toda essa ação metabólica dos glicocorticoides é justamente que o cortisol ele decompõe os estoques de gordura e proteína, expandindo o estoque de carboidrato, né? Ou seja, aumenta a disponibilidade de glicose no sangue. Então, outra ação muito importante dos corticoides é seu efeito anti-inflamatório, né? E por isso ele é muito utilizado na clínica, né? A partir dos glicocorticoides exógenos. O seu efeito ocorre a partir do bloqueio nos estágios iniciais do processo inflamatório, né? Então, se a gente for relembrar, um processo inflamatório ele envolve algumas etapas que inclui a liberação de substâncias químicas que vai atuar como mediadores no processo inflamatório, aumento no fluxo sanguíneo da área inflamada, o extravasamento de plasma, a infiltração de leucócitos e o crescimento de tecido fibroso que vai levar ao processo regenerativo. Então, os corticoides, eles atuam tanto no bloqueio dos estágios iniciais do processo inflamatório, como também ele atua de forma a ter uma rápida resolução da inflamação. E como é que ele faz isso? Uma das principais ações é que ele consegue estabilizar a membrana dos lisossomos. Então, com isso, dificulta-se a ruptura dessas membranas. Então, a maior parte das enzimas proteolíticas liberadas pelas células, que são essas enzimas, que são essas substâncias que provocam a inflamação, elas são reduzidas. Além disso, ele reduz a permeabilidade capilar, reduz a migração leucocitária, devido à formação de prostaglandinas e leucotrienos, que aumentariam a vasodilatação e a permeabilidade capilar e a mobilidade de leucócitos. Devido a essa diminuição, ele também suprime a ação do sistema imune. Então, ele tem também uma ação imunossupressora.
Então, dessa forma, o que a gente observa? Que o cortisol ele tem um efeito praticamente global em reduzir todos os aspectos do processo inflamatório. Apesar de ter essa ação muito importante na resposta inflamatória, ele tem que ser usado com muita cautela, né? Porque observe que ele tem ação anti-inflamatória, mas ele também diminui a nossa resposta imune, né? E além disso, o uso prolongado desse medicamento, ele pode levar efeitos adversos importantes. E como ocorre o processo de regular a secreção do cortisol? Ocorre de uma forma diferente do que a gente viu lá na aldosterona, né? A aldosterona tem um controle mais direto a partir da alteração de substâncias, mas em relação ao cortisol, o controle ele está sobre o eixo hipotálamo, hipófise e córtex da adrenal. Então, o hipotálamo ele vai secretar o hormônio liberador de corticotrofina, o CRF. Esse hormônio ele vai cair na circulação porta, estimular as células hipofisárias, especificamente as células corticotróficas, a produzir o hormônio adenocorticotrópico. Esse hormônio ele cai na circulação sanguínea e ele vai atuar especificamente lá nas células da zona fasciculada para produzir o cortisol. O cortisol, então, ele vai ter aqueles efeitos, né, que a gente já estudou, e quando ele está em concentração suficiente, ele retroalimenta de forma negativa o eixo. Um sinal para o hipotálamo parar de produzir o liberador e a hipófise parar de produzir o adenocorticotrópico. Os fatores adicionais, né, que influenciam na concentração do cortisol é o ritmo diurno, né? De maneira geral, de manhã, logo ao acordar, há um aumento da produção do cortisol e ao longo do dia essa produção tende a diminuir, né? O acordar pode ser considerado um agente estressor, né? E o outro fator que estimula esse eixo a produzir cortisol é justamente o estresse. O estresse, como eu falei lá na frente, qualquer tipo de estresse, seja físico ou mental, ele pode levar em minutos a estimulação desse eixo para produzir o cortisol.